Um dia, se vocês puderem abrir a Bíblia, Marcos 13, Marcos capítulo 13. Tão gostoso a gente poder cantar da graça, da misericórdia de Deus. Tem uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, é a graça, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, como alicerce, como fundamento. Paulo fala que a gente é salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu estava lembrando em Êxodo 34, versículo 6, e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e gracioso, misericordioso. Acho que o lugar mais apropriado para a gente olhar a graça, a misericórdia de Deus, acho que é na escuridão da cruz. Toda aquela treva ali, acho que não tem lugar onde a graça de Deus brilha com mais intensidade. E a minha oração é que enquanto a gente estude esse capítulo 13, principalmente, em que Jesus está preparando os corações dos discípulos para a crucificação, para a ressurreição, para a ascensão, que a graça de Deus seja o nosso guia. Em vez de ficar preocupado com eventos futuros, a gente focar no que está ali mesmo, que é a graça de Deus. Vamos lá, Marcos 13, Marcos capítulo 13, depois aqui a versão NVI. A gente vai estar vendo hoje do versículo 14 ao 23, o título da mensagem são os últimos dias de Jesus, daí tem um colchetes ali de acordo com Jesus, que são realmente os últimos dias de Jesus, é a última semana dele, e a gente tem visto o que Jesus está ensinando sobre os últimos dias. O que são os últimos dias, de acordo com Jesus, na interpretação dele. Vamos lá, versículo 14, capítulo 13. Quando vocês virem um sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Versículo 19, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Vamos orar e a gente continua aqui. Eu quero agradecer por essa manhã tão maravilhosa, que a gente pode se reunir para te adorar, Senhor Jesus. Quão precioso é essa graça, Pai. Quão preciosa é essa graça. A gente não faz ideia. Tanta gente perdida, indo para tanta seita, e a gente tem o privilégio de se reunir e adorar o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, ter comunhão com os santos e com o Espírito Santo. Obrigado por isso, Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando esse tempo mesmo, como a sua louvor, que o Senhor guarde a minha boca, que seja apenas um escravo fiel, só soltar essa verdade aqui, e ela faz todo o trabalho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lembrar o contexto que a gente está, antes da gente já ir para o versículo 14. A gente tem visto que a maioria das pessoas, quando chega nesse capítulo, elas tiram esse texto do contexto dela, e de repente fazem o que querem com esse texto, e a gente tem visto que não, ele está dentro de um contexto, é necessário o contexto dele. Todo o contexto aqui, desde o capítulo 11 de Marcos, Jesus entra em Jerusalém. Depois a gente viu que o terceiro dia é marcado por uma série de agressões verbais. Eles querem pegar Jesus. Se vocês olharem no capítulo 12 de Marcos, versículo 13, ali fala que eles querem realmente pegar Jesus como uma arapuca, como se fosse um animal. Então eles passam o dia todo fazendo perguntas na tentativa de
pegar Jesus. Lucas fala que eles queriam matar Jesus, é isso que eles querem, matar Jesus. Então, o dia foi o dia mais intenso até agora da vida deles. Acho que se você estivesse no templo ali, você ia conseguir sentir a atmosfera, né? o ar, o peso daquela ira, daquela raiva pairando ali naquele lugar. O capítulo 13 começa com Jesus e os discípulos saindo do templo. Então você vê ali já a graça de Deus, o alívio para os discípulos, conseguiram sair intactos por enquanto. Né? Mas mais do que isso, a gente vê a condenação de Deus. O que é Jesus, a glória de Deus, abandonando aquele lugar tão precioso que era o templo. Então eles estão saindo, isso é um símbolo de julgamento, capítulo 13, versículo 1. Enquanto eles estão saindo do templo, aí você tem esse comentário que vai disparar todo esse discurso. E o discípulo fala, olha mestre, que pedras maravilhosas, que construções magníficas. A maioria das pessoas acha que o discípulo está simplesmente falando da beleza do templo, porque o templo era realmente lindo, banhado a ouro, as pessoas vinham de todos os lugares para ver aquele templo, era realmente magnífico. Então a maioria das pessoas foca nisso. Ele só está falando do templo, da construção. Como se ele fosse um caipira que veio para a cidade grande e viu, olha, que nem o pessoal do interior quando vem para o shopping Dom Pedro e vê, nossa, olha o tamanho desse shopping. O pessoal acha que é isso. O caipira foi para a cidade grande, viu aquele templo enorme e falou, nossa, olha que coisa linda. Mas é muito mais profundo do que isso. Como a gente viu, eles tinham a teologia de Sião. Qual que era a teologia de Sião? Templo, Jerusalém, Sião, era a segurança da salvação. Então a gente está salvo. É isso que o discípulo quer fazer. Não está só falando, olha que belo. Ele está falando, Jesus, mestre, tira o olho de toda a confusão que a gente teve hoje. Eu sei que foi cansaço, estresse. Tira os seus olhos daí e coloca no templo, nessa cidade, que é a garantia nossa de vitória. É isso que ele está querendo encorajar Jesus. Não está só falando do templo. Ele está querendo encorajar. Olha isso, Deus está do nosso lado. A vitória é nossa, apesar de todo o conflito, de toda a tribulação que a gente teve hoje. E daí Jesus responde, versículo 2. E aí que é o grande contraste, porque eles esperavam que o Messias fosse falar, realmente, o templo é a nossa segurança. Jesus não fala isso. Jesus fala o quê? Olha, assim como o discípulo falou para ele, olha esse templo, ele fala, olha esse templo. Não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. Vai ser tudo destruído. Que choque. Que choque. Como? O Messias falando que não vai ter mais o templo? E a gente viu que Jesus não está falando do templo em si, da construção física, isso que a maioria das pessoas acha. Jesus está falando daquele templo, da destruição do templo físico. Mas não, ele está falando de todo o sistema religioso que o templo representa. Todo o sistema religioso que apontava para ele, que mostrava a ineficácia daquele sistema todo de promover perdão, não conseguia. É isso que Jesus está falando. Você está vendo todo esse templo, todo esse sistema, tudo que isso representa, isso aqui vai ser destruído. E Marcos mostra quando é destruído. Na morte de Jesus. O sangue da nova aliança é derramado. Marcos 15, o véu é rasgado e ali é o fim do templo. É pedra sobre pedra, não tem mais nada. Não precisa daquele lugar. O véu foi rasgado, acabou. E Jesus fala isso em público. Tá? Isso é de extrema importância, porque até aqui as pessoas estão gostando de Jesus. O Jesus está legal. Né? O pessoal está gostando do debate, gostando das palavras dele. Mas a hora que ele fala isso, e essas são as últimas palavras dele em público, é interessante porque depois o povo já não quer mais ele. O povo quer que ele morra, porque você começa a entender. A última palavra em público dele foi o quê? E esse templo vai ser destruído. Opa, aí o pessoal não gostou disso. Como o templo vai ser destruído? O templo é a nossa segurança. Então você começa a entender por que mais tarde condena ele. A gente não quer esse cara. Ele não é realmente o Messias. Então essas foram as últimas palavras de Jesus em público. Daí, versículo 3, ele sai, ele vai para o Monte das Oliveiras. A gente viu que isso é o cumprimento de Ezequiel 11.
né, da glória de Deus saindo do templo e parando sobre o monte. Zacarias 14 também, cumprimento disso. Daí, quando eles estão em particular, agora em privado, os discípulos perguntam para Jesus, eles estão intrigados. Pô, vai ter essa destruição desse templo? Então, no versículo 4, quando que é isso? É uma pergunta normal, quando? Se alguém me fala para você, ó, vai ter um desastre feio, você quer saber quando para você se preparar. O problema está na segunda pergunta deles, que é, quais são os sinais? Opa, quem que pede por sinal? Os fariseus, os inimigos de Jesus é que estão pedindo por sinais. Então o problema está aí. Vou pedir por sinal. Parecendo os inimigos de Jesus. Então Jesus começa, versículo 5, foi isso que a gente viu semana passada, do versículo 5 ao 13, é Jesus alertando eles, cuidado com essa busca de sinais. Tá? Terremoto, guerra, conflito, sempre teve, isso aí não está sinalizando nada. Pare de ficar olhando, procurando coisas, cuidem de vocês mesmos, fiquem atentos, versículo 5, 9, porque vocês não são mais meros espectadores. Vocês vão participar de tudo isso. Então foi ali que a gente parou. Jesus alertando eles, parem de ficar procurando sinais, prestem atenção em vocês têm que perseverar, ter compromisso com o Evangelho, que é isso que vai guardar vocês. A gente agora vai começar o versículo 14, que ali tem uma mudança no texto. Eu dividi o estudo em 4 partes, a graça de Deus no sacrilégio terrível, é o versículo 14, a necessidade da graça de Deus nos dias de tribulação, versículos de 15 a 18, a graça de Deus na mais terrível tribulação, versículo 19, e a soberana graça de Deus, versículos 20 a 23. Vamos lá, o primeiro. A graça de Deus no sacrilégio terrível. Então, como a gente viu, do versículo 5 ao 13, peraí, nada disso são sinais. Essas coisas sempre estiveram, não são sinais nenhum. Mas o versículo 14 tem uma mudança. É o sacrilégio terrível. Isso vai estar apontando para o começo do fim que ele tinha proclamado. E você vê, está vendo que tem uma palavrinha grifada em vermelho no texto grego? E essa palavra é de extrema importância. Uma conjunção coordenativa adversativa de. É um mas nosso. Então, peraí, tem um contraste. Então, até ali ele está falando o quê? Isso aqui é tudo normal que está acontecendo. Mas, a NVI não põe isso. Mas quando vocês virem o sacrilégio terrível, então, peraí, tem uma mudança. E é de extrema importância no texto, na estrutura do texto. Então, até ali, tudo tranquilo. A hora que entra esse daí, opa, o versículo 14 está apontando para uma mudança. Então, Jesus declara que esses homens iam ver o sacrilégio terrível. Ele não está falando de nada futuro, porque ele está falando que vocês vão ver isso. Eles iam ver. Aquilo não é um sacrilégio no futuro. Não, está falando para eles, vocês vão ver isso daí. Eles vão ver, mas quando vocês virem, o sacrilégio terrível no lugar onde não devia estar. Isso aí traz muita questão, muita pergunta. O que é o sacrilégio? O que é esse sacrilégio terrível? Algumas pessoas vão falar que vai ser o anticristo, eu pus ali, um futuro anticristo, então vai ter que fazer um novo templo em Jerusalém, porque Jesus ainda não cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, então vão precisar fazer um templo, a igreja tem que ser retirada de cena, e ali o anticristo vai entrar no templo, isso vai ser o sacrilégio terrível. E os preteristas falam que foi a invasão romana em 70, foi Tito, daí tem muita divergência aí. Então, alguns dizem que foi Calígula, outros dizem que foi Tito, outros dizem que foi o sacerdócio dos zelotes que profanaram o templo, porque eles não deviam ser sacerdotes. Então tem muita discussão. O que é? O que fica claro pelo texto, isso é importante. Olha o que Jesus fala, quem lê, entenda. Ele está falando de Daniel, isso aí ele está se referindo a Daniel. O sacrilégio terrível vem de Daniel, eu pus ali.
Capítulos 8, versículo 3 de Daniel. Você acha essa palavra 4 vezes em Daniel. Capítulo 8, versículo 13. Capítulo 9, versículo 27. Capítulo 11, versículo 31 e 12, 11. Francis fala assim no comentário dele. Em todos os casos, a referência é claramente sobre o mesmo evento de profanação do templo e o cessar das ofertas de holocausto. Exemplo disso, abre a Bíblia de vocês em Daniel 9. Vamos dar uma olhadinha lá. Vocês verem como que Jesus está falando é de Daniel. A quem lê Daniel agora entende. Você vai poder entender. Daniel, capítulo 9, até o versículo 20, você tem ali a oração de Daniel. Vamos começar no versículo 21. Daniel 9, 21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar. Então, 70 semanas é um período de tempo. As pessoas às vezes tentam interpretar, falar, olha, 70 semanas, 70 vezes 7, são anos. Não, é só um período de tempo. Um período de tempo, não tem nada específico em anos ali. É um período de tempo. Então ele fala assim, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e profecia e para ungir o Santíssimo. Opa, não foi tudo isso cumprido em Jesus? Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. É só tempo isso, não queira ficar traduzindo para períodos específicos de anos. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Você está vendo ali no versículo 27, o sacrilégio terrível. Então você começa a ver que Daniel, as pessoas gostam de misticismo quando interpretam, não simplesmente o cumprimento em Jesus. É bem claro isso. O sacrilégio terrível tem o sentido de uma coisa detestável, seria o sentido dessa palavra, né, que traz uma abominação, coisa aqui, outra definição. Em todo caso, essa expressão deixou uma marca permanente na consciência dos judeus. Ela passou a simbolizar uma terrível afronta à santidade da casa de Deus e a Deus. Outras definições. Pode significar tanto uma abominação que causa horror, como também um sacrilégio tão terrível que causa desolação. Então, para Jesus, toda profanação que Daniel fala, vai se cumprir logo ali. Né? Cumprimento nele. Toda profanação que Daniel fala, sacrilégio terrível, acha o seu cumprimento nele. É interessante quando você estuda o texto em si que Jesus usa, né? Fala assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ali é um substantivo neutro, quer dizer, não é ele nem ela. Então quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, e daí ali ele já usa um pronome ele. Tem um verbo ali, externo, colocar algo ou alguém. Para entender um pouco melhor o texto, como que ficaria assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, o que seria o sacrilégio terrível? O desprezo, a rejeição do Messias culminando na cruz, que traz a desolação, a ira de Deus, colocado no lugar onde ele, Jesus, não deve estar. Qual que é o lugar onde não deve estar? Na corte dos judeus, na corte dos gentios, sendo tratado como um marginal, culminando na cruz. Jamais deveria estar na cruz.
Então a profecia apocalíptica de Daniel acha o seu cumprimento em Jesus. Esse sacrilégio terrível está apontando para quê? Para Jesus. Bolt fala assim, quando Daniel escreveu a profecia, ele foi dito que não podia entender. E é verdade, no capítulo 12 de Daniel, Daniel quer saber o que significa, e o Senhor fala, não cabe a você entender. Está selado, você segue os seus dias, e nos fins do tempo vai haver a revelação disso daí. Não é interessante que Jesus agora fala, quem lê entenda, quer dizer, ele está tirando o selo. O fim dos tempos chegou. Agora você pode entender o que Daniel falou. Então, quando Daniel escreveu a profecia, ele foi dito que não podia entender a visão, pois se tratava do fim dos tempos. Quando Jesus chama seus discípulos a entenderem, isso significa que o fim dos tempos estava ali, já que agora era possível o entendimento. Então, vamos lá, resumindo, o que é a abominação? A abominação do assolamento ou sacrilégio terrível. Isso aí seria todo o processo de julgamento de Jesus, Jesus sendo traído, sendo levado para a corte dos judeus, sendo tratado como marginal, os judeus desprezando ele, entregando ele aos gentios, depois Jesus é condenado pelos gentios, Deus encarnado, o Santo Deus sendo julgado pelo seu povo, depois sendo julgado pelos gentios, culminando na cruz. A cruz é o ápice do sacrilégio. O que seria o lugar? No lugar onde não devia estar, onde não deve estar. Jesus na corte, é Jesus passando por todo esse processo e para mim é culminando na cruz. Ele jamais deveria estar naquele lugar. Jamais. Mas por causa do seu pecado, do meu pecado, por causa do pecado dos judeus, ele foi parar naquele lugar. Isso é a graça de Deus lá, aquele lugar abominável. Então, quando os judeus desprezam o Messias e o entregam aos gentios para ser crucificado, esse sim é o grande sacrilégio. Uma profanação tão terrível que, como consequência, traz a ira de Deus sobre todo o sistema religioso judaico. Eu não sou o único maluco nessa interpretação. Às vezes a pessoa você é louco, né? É só você que... Não, tem mais gente que também segura essa interpretação. E aqui eu pus o Peter Bolt, a gente vai ver mais. Ele diz assim, se essa linguagem apocalíptica está preparando os discípulos para a morte vindoura de Jesus, isso implica que a crucificação será o ato destrutivo do sacrilégio. Isso se encaixa com o resto da história de Marcos, pois poderia haver um maior ato de sacrilégio do que a destruição do Filho de Deus de forma tão horrorosa. A liderança de Israel receberá o tão esperado Messias, entregando-o para os gentios, isto é, entregando a ira de Deus. E se isso não fosse sacrilégio suficiente, Pilatos, o representante dos gentios, receberá o Messias de Israel e irá condená-lo à morte através da crucificação. Se a destruição do templo de Deus por Nabucodonosor, em 587 a.C., ou a profanação do templo por Antíoco Epifânio, foi uma abominação cometida pelos gentios, quanto mais é o templo do seu corpo profanado, quando os gentios destroem o Filho de Deus na cruz. O outro, dessa vez não foi Antíoco Epifânio, mas ironicamente a liderança rebelde de Israel, cuja cega idolatria os levou a guerrear com o povo de Deus e matar o Filho do Homem. E o último aqui, acho legal esse comentário. Se Jesus é a pedra angular do novo templo de Deus, então crucificá-lo é verdadeiramente o ato supremo de profanação no templo. Por isso, o rasgar do véu na morte de Jesus é o sinal profético de que o templo está efetivamente morto, destruído. Então, a abominação do assolamento não é Tito no templo, né, destruição pelos romanos, não vai ser um futuro templo. Não, é bem claro. O maior sacrilégio foi a condenação de Jesus, culminando ele na cruz. Esse é o lugar onde ele jamais deveria estar. Quando os discípulos vissem o Santo Messias sendo rejeitado e entregue aos gentios, o sacrilégio terrível profetizado por Daniel, então eles sabiam que o fim estava próximo. É por isso que você tem um mas. Espera aí. Versículo 5 a 13, isso aí não são sinais. Mas quando vocês virem o sacrilégio, isso aí é um sinal de que o fim está próximo. Então, com a chegada do grande dia, só vai restar uma coisa. Qual que é? Jesus fala para eles: fujam
para os montes. Olha lá o versículo 14. Vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, então fujam para os montes. Não vai adiantar brigar, como Pedro quis, não vai adiantar guerrear. É o grande e terrível dia do Senhor. A única coisa que você tem que fazer é fugir. Fujam para os montes, como sempre Jesus está usando a linguagem do Antigo Testamento. Fugir para os montes era um termo de achar segurança. Corre para salvar a sua vida. Geralmente as pessoas corriam para os montes para se esconder. Depois ali Gênesis 19, versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Todo o resto tem mais passagens ali, Ezequiel 7,16, Lamentações 4,19, falando, fujam para os montes, é um lugar de segurança. Então o dia vai ser tão terrível que Jesus está falando, quando vocês virem todo esse processo do sacrilégio, fujam. A única coisa que vocês vão ter a fazer é fugir. Corram para salvar a vida de vocês. A gente continua. Não, antes, dá uma olhadinha em Marcos 14,50. Marcos 14,50. Porque olha, a hora que começa o processo do sacrilégio, quando Jesus começa a ser entregue aos judeus e depois aos gentios, olha o que acontece. Versículo 50, Marcos 14,50. Então todos os abandonaram e o quê? Fugiram. Opa, vê como que todo texto tem o seu contexto e ali começa a se achar o cumprimento. Fujam para os montes quando vocês verem. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, e é exatamente isso que eles fazem. Quando o sacrilégio, o processo começa, o que eles fazem? Fugiram. Todos fugiram para salvar a própria vida. A necessidade da graça de Deus naqueles dias de tribulação, versículos de 15 a 18. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Jesus continua usando a linguagem do Antigo Testamento. E aqui é importante notar que a linguagem dele é muito mais performativa do que informativa. Porque a linguagem informativa você fica procurando detalhes em tudo. Não. É uma grande imagem, você olha para essa imagem, não precisa ficar procurando detalhes, senão você vai ter que ficar procurando mulher grávida, fugindo, o inverno, pessoas orando pelo... Não é isso que Jesus está falando. Ele está usando a linguagem do Antigo Testamento para mostrar quão severo vai ser aqueles dias e o quanto eles necessitam da graça de Deus. Por isso, orem. Orem a Deus. Versículo 15. Primeiro ali o telhado. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça. Também o telhado era um lugar onde as pessoas iam, no telhado, no terraço da casa, para achar refrigério e para se esconder também, como proteção. Depois a passagem ali para vocês, Josué 2,6, na história de Raabe. Ela, porém, os tinha levado para o terraço, o telhado, e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os Juízes 9:51. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para o qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Está vendo? A linguagem do Antigo Testamento para que ache segurança naquele dia. No dia terrível do Senhor, ache segurança para você. Ele continua, versículo 16, quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. O manto ali, Himation, é o segundo manto que eles usavam na antiguidade, naqueles tempos. As pessoas geralmente usavam esse manto, eles sempre levavam esse manto, porque ele funcionava, às vezes, se fosse dormir em algum lugar, como uma coberta, na noite esfriava, ou então ele servia como um colchonetezinho, para você pôr ali, fazer um travesseiro, e todos andavam com ele. Tem um comentário que diz assim, somente as pessoas que estavam com muita pressa não pensariam em levar um manto. É exatamente isso que Jesus está falando. O dia vai ser tão terrível. Nem volte para pegar o seu manto. Isso aí e o manto é essencial naqueles dias. Não, nem isso volta para pegar. Olha, dá uma olhadinha em Marcos 14.
Você vê, que interessante que é. Jesus fala e o decorrer de Marcos. Marcos 14, vou começar no versículo 50. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Opa! Tão terrível o dia. O que ele faz? Ele nem volta, ele foge nu. Tão terrível que é. E para mim isso é o cumprimento de Amós 2. Em Amós 2, o profeta fala, naquele grande e terrível dia do Senhor, até o mais valente guerreiro vai fugir nu. É exatamente isso que a gente tem visto. O grande e terrível dia do Senhor. Versículo 17. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. E as grávidas. E para as que estiverem amamentando. Mais uma vez, Jesus não está falando aqui, né, da mulher grávida, olha. Ele está falando da severidade que vai ser. E como naqueles tempos, até hoje, né, a grávida não vai conseguir correr, ela não vai conseguir fugir para se salvar. É isso que ele está falando, vai ser tão severo. Vai ser tão severo aqueles momentos. Ai das grávidas, das que estiverem amamentando. Isso também é a linguagem do Antigo Testamento. Pus algumas passagens aqui, segundo Reis 8:12. Segundo Reis 8:12. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Era isso que eles faziam em época de guerra. Era destruição total, invadiam, né, as cidades e matavam todo mundo, principalmente as grávidas, porque ali elas tinham a semente de mais um, né, da geração para continuar. Oséias 13:16, segundo Reis 15:16, tudo linguagem do Antigo Testamento, tá? Para refletir a severidade daquela hora. Depois ele fala, orem, versículo 18, orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. O inverno também dificultava a fuga, né? Porque você tinha neve, você tinha chuva, frio. É isso que ele está falando. Vai ser tão severo esse tempo que o que vocês têm que fazer é orar, pedir graça de Deus para vocês conseguirem fugir daquela hora. É isso que Jesus está falando, basicamente. O grande e terrível dia do Senhor vai chegar. E vai ser tão severo. Você ore para que nada impeça vocês de fugirem. Nenhum acontecimento natural, como inverno, ou como Mateus fala, que não seja no sábado, ou um empecilho religioso. Mas orem, é isso que ele está falando. Orem. Peçam a graça de Deus para vocês fugirem. Daí a hora que você chega em Marcos, não precisa abrir, né? Depois vocês leem, Marcos 14, do versículo 37 ao 40, é quando Jesus leva os seus discípulos para o jardim do Getsemane. Para quê? Para orar. E eles oram. Eles não oram, eles dormem. Isso mostra realmente que é a graça de Deus. Nem orar eles não oram. Só a graça de Deus mesmo para fazer com que eles tenham a capacidade de fugir naquela hora tão terrível. Então, todos esses avisos de Jesus são meios de graça, para alertar eles, né, com os quais Jesus já está preparando seus discípulos para os momentos terríveis que estão por vir. A graça de Deus, graça de Jesus. Versículo 19, a graça de Deus na mais terrível tribulação. Versículo 19, que aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, nem jamais haverá. Tá? Isso é importante. Jesus anuncia que esses dias de tribulação que estão chegando vão ser os piores da história da humanidade. Nunca houve nem haverá dias piores. Pois a palavra tribulação, flipsis, né, aflição, angústia, desgraça, não só externa, mas interna também. Às vezes o período externo é tão intenso que gera em você uma angústia tão grande, uma aflição tão grande. É isso que Jesus está falando. Essa angústia, essa aflição será tão imensa que não poderá ser comparada com nenhum outro acontecimento na história da humanidade. É por isso que ele fala, como nunca houve desde a criação e nem haverá. Mais uma vez, Jesus está puxando Daniel 12. Eu pus ali para vocês, Daniel 12, versículo 1. Diz assim, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Miguel representa a proteção divina de Deus, a proteção do seu povo,
apontando para Jesus. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto, será salvo. Falando da salvação. Você vê que Jesus percorre toda a história da humanidade. Pode pensar qualquer período. Você imagina os discípulos, o que eles tinham na mente, na história deles. Provavelmente o dilúvio de Noé, na época de Noé, ou a destruição do reino norte pelos assírios em 722, foi terrível. Os assírios eram os mais violentos. Ou a destruição por Nabucodonosor, você lê os relatos em Lamentações, é coisa terrível ali também. O que Jesus está falando? Não, nada dessas desgraças vão se comparar à desgraça que está para ocorrer. Só um acontecimento só, né? Pode ser esse daí. A agonia do Filho do Homem no processo todo de levar o pecado do seu povo, ser condenado, desprezado, humilhado e abandonado pelo Pai. Não tem momento na história que se compare a isso. Eu coloquei aqui o comentário do Peter Bolt. Não há nada superficial de pouca importância nos sofrimentos de Cristo na cruz. A sua morte foi o maior sofrimento que esse mundo já viu ou verá. Nunca algum sofrimento irá superar o que Jesus experimentou na cruz. Mas você imagina, Jesus, todo o processo de humilhação, de dor, culminando na cruz, quando ele chega, ele fala o quê? Pai, por que tu me abandonaste? Ou antes, no jardim, a aflição é tão grande que ele fala o quê? Ele sabia que ia acontecer. Se for possível, passa de mim esse cálice. Tem alguma aflição pior do que essa? Seria muita arrogância da nossa parte falar que vai ter um tempo pior do que esse. Não. Esse sim é a grande, terrível tribulação que nunca houve nem vai haver igual. Todo esse processo. Marcos 14, dá uma olhadinha. Marcos 14, versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Esse é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Imagina a aflição que ele estava passando. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A aflição dele era tão grande, tão intensa, que ele quer. A vontade dele é que passe aqueles momentos. Tem alguma aflição que você passou que você pode querer comparar com isso? Lucas 22 fala que ele suava o quê? Sangue, como sangue. Suava como sangue. Hematidrose é o nome dessa circunstância no corpo. É quando você passa uma aflição tão grande que os vasos capilares se rompem e você chega a suar sangue. Mas para acontecer isso, a angústia, a aflição que você tem que estar passando é coisa assim insuportável. É isso que acontece com Jesus. Uma pergunta. Poderiam os sofrimentos de Jesus Cristo, no processo todo da crucificação, humilhado, traído, cuspido, espancado, despido, abandonado, destruído, crucificado como marginal, serem comparados com qualquer outro tipo de sofrimento? Quem ousa dizer que haverá sofrimentos e tribulações piores do que Cristo passou? As pessoas querem falar, não, porque no futuro vai haver um tempo de tribulação, a igreja vai ser retirada, vai ter um tempo de... Não. Isso aí, a maior tribulação que já teve foi ali com Jesus. Foi ali com Jesus. Não tem como querer comparar. A igreja está passando por um tempo de tribulação? Tá. Lógico que está. É isso que a gente tem visto às quartas-feiras aqui, a gente tem lido sobre a igreja perseguida. Não vai ter um tempo de tribulação, a igreja passa pelo tempo de tribulação. Mas nada se compara à tribulação que Jesus passou. A pior de todas as tribulações veio sobre Jesus.
E ele estava sozinho, angustiado e aflito, a ponto de suar sangue. Tudo para que eu e você pudéssemos obter salvação. A gloriosa graça de Deus foi manifestada no mais terrível aflição que já foi vista nesse mundo. Então não vai ser um tempo de aflição futuro. Já foi esse tempo de aflição. E graças a Deus por isso. Que ele já passou pela pior tribulação que o mundo podia ver. A soberana graça de Deus, a última parte dos versículos 20 ao 23. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali ele está, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Quando a gente entra, esse versículo é de extrema importância, principalmente o versículo 20. A gente vê a soberana graça de Deus na escolha, na eleição. Jesus fala dos eleitos de Deus. Mais uma vez ele cita Daniel, foi Daniel 12:11 que a gente viu. E todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Então os nomes já estão no livro da salvação, no livro do Cordeiro. Já foi escrito. Durante um tempo tão intenso de sofrimento, a única coisa que irá prevenir os discípulos de caírem totalmente será a decisão de Deus de abreviar o tempo. Sob tamanha pressão, seria fácil deles serem enganados e levados a algo mais confortável. Por isso Jesus termina com o mesmo aviso que ele havia começado. Então, no meio de toda aquela tribulação, Jesus lembra eles da graça de Deus, dos eleitos de Deus. Isso é graça. E você vê que Jesus repete o mesmo termo, olha só, 13:22, os escolhidos, depois no capítulo 13, versículo 27, os seus escolhidos. A gente tem muita dificuldade com isso daqui. Um bom armeniano vai ter extremas dificuldades com isso. Ele vai falar o quê? Não, os escolhidos se auto-escolheram. Não. É bem claro aqui, os escolhidos por Deus. Ele escolheu essas pessoas. Tá? No meio da pior aflição que já existiu, a graça de Deus que vai proteger esses homens. Tá? A graça de Deus que escolheu e vai ser a graça de Deus que vai preservá-los. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então não é que você se escolheu, não, Deus te escolheu. Esse é o primeiro uso, gente, no Novo Testamento desse termo, eleito. E é usado por quem? Jesus. Jesus. As pessoas têm muita dificuldade com isso. Jesus fala disso, dos eleitos, porque ele já tinha falado que a salvação é impossível para o homem. Marcos 10:27. Vocês lembram da história do jovem rico? A gente passou bastante tempo ali. Jesus fala o quê? Que eles perguntam, desse jeito, então quem pode ser salvo? Jesus fala, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por isso você necessita da graça de Deus. Se não fosse só a graça na eleição, a graça soberana de Deus na execução de tudo isso. Para você entender a eleição dele escolher, primeiro você tem que entender a soberania de Deus. Esse versículo, acho que para os discípulos é de extrema importância, para acalmar o coração deles, para eles saberem que Deus está no controle de tudo isso. Como que eles vão se acalmar? Jesus fala que Deus tem poder até para abreviar o tempo. É Deus no controle. É isso que a gente tem visto. A morte de Jesus não foi um acidente, como as pessoas gostam de acreditar, mas foi um acidente terrível. Coitado dele. Entrou em Jerusalém e mal sabia ele que ia morrer. Não, a gente já tem visto isso. Ele programou tudo, ele sabia de tudo. Já tinha acertado com o homem para ter um jumentinho. Já tinha acertado o lugar da ceia. Já tinha tudo programado. É isso que Jesus está falando. Mas Deus tem o tempo para até abreviar o tempo. Tem soberania até para abreviar esse tempo. É isso que Jesus está falando. É isso que a gente vê por toda a palavra de Deus, não foi acidente nenhum. Tá? Atos 2:23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus.
Atos 4, versículos 27 a 28. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Não foi acidente. O que está acontecendo aqui, isso que Jesus está falando, o que está acontecendo aqui não é um acidente de trabalho, acidente de percurso. Não, já está tudo programado. Foi tudo pré-estabelecido. Deus controlou todo o processo, desde a traição até a crucificação. Então, os piores momentos da história da humanidade, Deus tinha o quê? A mão dele governando. E às vezes a gente passa por problemas e a gente acha o quê? Que Deus não tem o controle sobre isso. Não. Os piores momentos que ocorreram na história da humanidade, as piores tribulações e aflições, era Deus quem estava governando tudo. E às vezes a gente passa por problema e a gente acha o quê? Nossa, Deus não tem poder. A gente entra em pânico, em estresse. Não. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. A graça de Deus, a soberania de Deus, em todo esse processo. Você começa a ver que Deus não está falando de coisas no futuro. Não, está falando de coisas para os discípulos que iam acontecer ali. Ele, como um bom pastor, está preparando o coração deles para o que está para acontecer. A gente conclui conclusões finais. Primeiro, o mais terrível sacrilégio, a pior abominação que já ocorreu. Jesus sendo tratado como marginal, condenado à cruz, colocado no lugar mais repugnante que alguém podia estar. Tudo isso para que a graça de Deus brilhasse na nossa salvação. Deus usa a coisa mais terrível na história da humanidade para a sua glória, para a salvação do seu povo. 2. Visto que Cristo passou pela pior de todas as tribulações, para que a gente pudesse ter salvação. Isso tem que confortar a gente. Cristo passou pelas piores tribulações. É por isso que Paulo fala em Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será o quê? Tribulação. Lógico que não, ele já passou pela pior tribulação. Então nada nos separará do amor de Jesus. Lembra disso? Lembra disso. Que conforto a gente tem em saber que ele passou pela pior de todas as tribulações para nos dar segurança, certeza da salvação. Terceiro, Deus controlou todos os detalhes de todo aquele processo de crucificação de Jesus. Se Deus tinha ali nas mãos dele todo aquele processo mais terrível de todos os tempos, quanto mais as nossas tribulações ele não vai ter em suas mãos. Amém? Lembra disso. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele controlou o mais terrível de todos os tempos. Ele controla todos os tempos na sua vida. Cristo venceu a morte. A pior tribulação que esse mundo já viu não foi capaz de detê-lo. E hoje ele reina. Isso que a gente vai ver a semana que vem. Ele reina, ele está agrupando os seus eleitos. De todos os cantos do mundo. Não só agrupando, mas intercedendo por eles. Quão maravilhosa é a graça de Deus naquele lugar tão abominável, tão horroroso que foi a cruz. Amém?